Se o medo fosse um sentimento que está no seu coração, como que um anjo sabe que está no seu coração, se só Deus conhece o coração do homem? Por que Deus não iria querer curar alguém? Será que essa pessoa não tem medo de não ser curada, então ela meio que joga a bola pra Deus? Não, se Deus quiser, pela vontade dele, ele vai se curar. Será que essa não é uma frase pra mascarar esse medo? A fé no diabo, que a gente chama de medo, ele tem o poder para manifestar o poder das trevas E bloquear o sobrenatural de Deus, né? O milagre na sua vida. Os discípulos vão reclamar com Jesus lá no barco, porque eles estão com medo da tempestade, estão achando que vão morrer. Ele fala, Senhor, você não se importa se a gente morrer? Ele fala, por que vocês não têm fé? Por que quando Deus mandou Gideão ir para a batalha, primeiro ele disse para ele tirar todos aqueles que tinham medo. Nossa, isso é forte. Por quê? Se houvesse um com medo no meio deles, o medo dele poderia bloquear a ação do sobrenatural de Deus. Se as trevas ela quer acabar com a sua vida, a gente sabe que quer, por que então que eles ficam te colocando medo, tentando te assustar? Por quê? Você liga o jornal e é só desgraceira. É acidente, é assalto, é não sei o quê. E isso tem um propósito para isso, que é de fato usar o medo para fazer com que você e milhões de pessoas também fiquem com medo num termo específico para aquilo ser manifesto na realidade. No vídeo de hoje a gente quer ser bem direto ao ponto e falar sobre um vírus que ele é capaz de bloquear o sobrenatural de Deus. Ele é capaz de bloquear, inclusive, um milagre em curso, é capaz de bloquear a atuação do sobrenatural de Deus na sua vida. Muita gente se pergunta, será que me falta a fé? Porque eu estava num culto onde estavam várias pessoas sendo curadas e eu não fui curado. Ou várias pessoas... Eu orei tantas vezes por isso, mas não funcionou. Não funcionou, ou várias pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e eu não fui, ou por que isso aconteceu comigo? Será que Deus queria isso para minha vida? E muitos de nós não percebemos que existe um vírus que ele não só vive na mente de todos nós, mas cada vez mais ele está sendo utilizado ele está sendo propagado, ele está sendo disseminado, ele está contagiando cada vez mais e mais e mais irmãos, para que você não veja a atuação do sobrenatural. Inclusive, esse vírus que as trevas, que o diabo, que o demônio, eles tentam inserir no seu sistema imunológico. Toda vez que você recebe um ataque espiritual, você tem aqueles pesadelos, quem já teve paralisia do sono sabe a experiência que é. Começa a se perguntar, por que raios que a gente é atacado espiritualmente no sonho, numa paralisia do sono, e não acontece nada com o seu corpo necessariamente, não é um negócio que é danoso. Se as trevas ela quer acabar com a sua vida, e a gente sabe que quer, por que então que eles ficam, sabe, trolando? Te colocando medo. Te colocando medo, tentando te assustar. Por quê? Porque eles entendem um princípio espiritual, que é o que a gente quer falar nesse vídeo, que eu espero que isso te liberte de muita atuação das trevas na sua vida e de muito bloqueio do sobrenatural de Deus na sua vida. E esse vírus é o medo. Então o vídeo de hoje vai ser sobre o vírus do medo. Por que a gente fala que o medo é um vírus? Porque o medo ele é contagioso. Ele entra no seu sistema imunológico, no seu espírito. E a gente sabe que o medo não é um sentimento, o medo é um espírito. E a gente pode entrar depois em detalhes do porquê que eu chamo o espírito de vírus. Mas ele entra no seu corpo e muitas vezes ele vai ficar lá esperando o momento. Ele é oportunista. E ele precisa do seu corpo para ele se manifestar. Ele sozinho ele não atua. Todo vírus ele precisa de um hospedeiro. Todo vírus precisa de um hospedeiro. Às vezes um vírus vai usar uma bactéria como hospedeiro, às vezes ele vai usar a célula do seu corpo como hospedeiro. Então ele vai lá, ele é uma fitinha de RNA, conecta no seu DNA e agora ele usa toda a inteligência da sua célula para poder para poder se multiplicar, para poder se replicar. Então ele é uma coisa bem esquisita, o vírus não tem vida necessariamente, é uma coisa bem esquisita. Existe uma discussão se é um ser vivo ou não. Então, beleza, tem isso. Ô gato, para de comer o fio aí, safado. Hoje tem participação especial. Tá, então, Do gato. por que a gente fala como vírus? Tem vírus que vai entrar no seu sistema imunológico, e se o sistema imunológico tá forte, as suas células estão fortes, ele não vai se manifestar, você não vai ter esse vírus se manifestando. Ele vai esperar o momento certo, quando o seu sistema imunológico está fraco, onde ele, sei lá, você está muito estressado, ou pegou alguma doença, seu sistema imunológico baixou, aí esse vírus se manifesta. Tem vários vírus que acontece isso, né, Sim. doutora? Me explica, fala um vírus aí.
Nossa, pior que deu um branco na minha cabeça agora, tô meio... Herpes. É herpes, isso. Eu tava pensando na herpes, só que eu tava tentando lembrar a palavra. A herpes é um vírus desse, né? Então o que acontece com a herpes? Ela fica lá inoculada, espera abaixar sua imunidade, ela aparece, faz a lesão, né? Aham. Herpes zoster também. Tá. Deixa eu não perder a linha de raciocínio. O medo, ele tem o poder de bloquear o sobrenatural de Deus. Porque o medo, ele é a força oposta à fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem e convicção das coisas que se esperam. O medo também. O medo também é a certeza das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam, só que as coisas ruins. Então, se a fé tem poder para mover montanhas, você tiver fé, você vai poder dizer para essa árvore, para sair daqui, se plantar lá, e ela vai fazer. Se a fé tem essa capacidade de poder de atuação na Terra, o medo também. O medo também tem o mesmo poder, só que para as trevas. E é por isso que, assim como a fé é a tecnologia espiritual mais valiosa e mais importante para o crente, para ver o poder de Deus se manifestar aqui na Terra, para avançar o reino de Deus, o medo é a tecnologia que as trevas utilizam para avançar o reino das trevas. Não à toa que a gente vê cada dia mais, cada vez mais crescente as notícias, os conteúdos, os filmes, as músicas, olha bem para os clipes de música, cada dia mais eles tem um tema de terror, porque... A notícia pra mim é um negócio bizarro, assim, porque você liga o jornal e é só desgraceira. Você fica até mal, sabe? Assistindo. É acidente, é assalto, é não sei o quê. Você fica pensando, o que realmente me atualizou dos fatos, né? porque mais coisa pra dar medo, pra você ficar paranoico, daí você sai na rua e fala, ai, se eu for assaltado, isso não sei o quê, e o que eu vou fazer? E isso tem um propósito para isso, que é, de fato, usar o medo para fazer com que você e milhões de pessoas também fiquem com medo, focalizando o medo deles num tema específico para aquilo ser manifesto na realidade. A gente sabe que a fé, ela tem poder para mover montanhas. Com a fé a gente manifesta coisas na realidade, a gente manifesta o reino de Deus, a gente manifesta a vontade de Deus aqui na Terra. Não é isso que a gente faz com a fé? Da mesma forma, a fé no diabo, que a gente chama de medo, ou a fé nas trevas, ele tem o poder para manifestar o poder das trevas e bloquear o sobrenatural de Deus, né? Um milagre na sua vida. Mas como assim? Você está falando que então que o medo ele é mais poderoso do que o poder de Deus? Me prova isso na Bíblia. O Deus é mais poderoso, soberano sobre tudo. Se ele quiser fazer, o seu medo não vai impedir. Tudo bem. Então me explica o que acontece com Pedro. Quando Pedro, Jesus dá ordem, sai do barco. Jesus, ele solidificou a água debaixo do pé de Pedro. A água, que é líquida, agora estava sólida, ele podia andar em cima, assim como Jesus estava andando. E a Bíblia diz que, então Pedro teve medo. E quando Pedro teve medo, ele começou a afundar. O poder de Jesus é soberano. Por que o poder dele estava condicionado a Pedro não ter medo? Por que quando os discípulos vão reclamar com Jesus lá no barco, porque eles estão com medo da tempestade, estão achando que vão morrer, ele fala, Senhor, você não se importa se a gente morrer? Ele fala, por que vocês têm medo? Vocês não têm fé? Por que lá quando Deus mandou Gideão ir para a batalha, primeiro ele disse para ele tirar todos aqueles que tinham medo. Nossa, isso é forte. Arranca todo mundo tem medo. Fica só 300, vai lutar contra 200 mil e eles conseguem matar todo mundo. Por quê? Se houvesse um com medo no meio deles, esse o medo dele, poderia bloquear a ação do sobrenatural de Deus. Assim como o medo, né, o milagre. O medo de Pedro bloqueou o milagre para ele, não para Jesus, mas bloqueou para ele. Bloqueou para ele. Ele começou a confiar. E Jesus continua andando lá na água, né? Perfeito. Bloqueou para ele a atuação do poder de Deus que ele estava vendo manifesto na sua vida. E aí, por que Deus é tão enfático em dizer em vários momentos, não tenha medo? Primeiro, vamos fazer uma pergunta. Por que os anjos, quando chegam em alguns encontros, eles falam, a primeira coisa que eles falam, não temas. Se o medo fosse um sentimento que está no seu coração, como que um anjo sabe que está no seu coração, se só Deus conhece o coração do homem? Agora, se o medo não é um sentimento, não está no seu coração, e ele é um espírito, tudo aquilo que é espírito consegue ver um espírito, consegue reconhecer um espírito. Ele fala, não temas, porque eu estou vendo o espírito de medo aqui. E se você tiver medo, você vai bloquear o que vai acontecer aqui. Você não vai conseguir receber de mim. Essa experiência vai ter que
parar no meio do caminho, porque o seu medo vai bloquear isso de acontecer. O problema do medo é que ele vai se autoalimentando, ele retroalimenta, né? Se você tem um pouquinho de medo, na hora de dar um sustinho, você já começa a ramificar, aquilo vai aumentando, aumentando, e o medo vai dando mais medo. E é um negócio difícil de sair daquilo, né? Vai virando uma bola de neve de medo, né? O medo, ele Complicado, ele vai se autoconfirmando. ele se autoconfirma, ele se replica. Daí você ainda pensa, ufa, que bom que eu me preocupei com aquilo, que eu me planejei, porque realmente, se eu não tivesse feito isso, teria acontecido pior, né? Então, Exato. você agiu por medo e o próprio medo se justifica depois, né? Por isso que a gente fala que ele é um vírus. Porque um vírus, quando ele entra no seu organismo, ele vai se acoplar numa célula sua, então ele vira a sua célula para todos os efeitos. É difícil de falar para o seu corpo que aquele vírus lá não é o seu corpo, não é você. Da mesma forma, o medo. Ele é plantado e você não percebe ele sendo plantado, daqui a pouco você está achando que aquele é o seu pensamento. Não, é a minha ideia mesmo. Não, eu fiz isso porque porque eu sou prudente. Eu sou prudente, é. Porque, não, você tem que se planejar. Não, mas e se algo dá errado? E se algo acontece? Viu? Ainda bem que eu fiz isso, porque se eu não tivesse feito, olha, só teria acontecido algo muito Eu pior. sabia que ia acontecer isso. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu Por sabia isso que que eu já me preveni. Não sei o quê. o medo, ele começa a agir como se ele fosse você. Ele não quer se identificar de maneira nenhuma, porque se identificar, ele ser... como que é a palavra? Exposto, né? Isso, exposto. Você consegue também repreender ele depois disso. Quando você identifica, você acaba com ele. O único jeito Denunciado a palavra. Isso. O jeito de você acabar com ele é identificando ele. Quando ele é exposto, ele é denunciado. E quando ele é denunciado, você agora consegue perceber, peraí, esse medo está gerando todos esses desdobramentos. Toda vez que o medo ele entra no seu organismo, esse vírus entra no seu organismo, e a gente está usando isso aqui para um exemplo didático, né, de ilustração. Quando ele entra no seu organismo, ele vai começar a se mascarar, se maquiar como se ele fosse você, como se ele fosse o seu pensamento, como se fosse a sua prudência. E por isso que Jesus dá o exemplo lá em Lucas 14:14, do qual de vocês que vão construir uma torre e não faz o cálculo, e depois ele faz o exemplo de você ir numa guerra, ele está falando sobre medo. Ele está falando sobre medo. Mas antes disso, por que o medo é tão poderoso? Por que o medo é tão poderoso? Porque assim como a fé, se a fé tem poder para mover montanhas, O medo também? o medo também. E quem sabe disso? As trevas. Perfeitamente. Se a fé é a tecnologia espiritual, eu gosto desse termo, Tecnologia. a tecnologia, Ferramenta. a ferramenta espiritual que a gente utiliza para avançar o reino de Deus, para ver manifestar aqui na Terra o poder de Deus, o medo é a tecnologia espiritual das trevas. E por isso que eles vão fazer o possível e o impossível para incitar medo em você, para que esse seu medo alimente as trevas e manifeste as trevas. Quando você tem essas experiências de opressão espiritual, De quebrar coisa na casa. de quebrar Daí, coisa na casa, cair coisa sem explicação. e paralisia do sono, aquela coisa te dá medo. E não é só porque eles são, troll. É porque o medo que tá sendo incitado em você, tá alimentando essas trevas, esse reino das trevas, para manifestar. Se tiver muitas pessoas com medo muito grande sobre algo, você pode até materializar um fenômeno espiritual. Mas isso aí é matéria para outro vídeo. Então, olha para o que acontece lá com Jó. Jó, a gente lê e fala que teve a Assembleia no céu, daí Satanás, Deus pergunta para Satanás, de onde vem? De rodear a terra e perambular por ela. E ele fala, você viu meu servo Jó? Fala, eu vi, mas ele só te honra porque você deu tudo para ele. Fala, tudo bem, então, tá, eu te dou permissão para tirar tudo dele. Isso que a Bíblia fala. Deus fala, tá bom, vai lá. Pode fazer o que você quer fazer, só não toca na vida dele. A Bíblia em nenhum momento fala que Deus falou para ele, faça isso, isso, isso. Tira isso dele, tira isso desse, tira isso dele. A Bíblia em nenhum momento fala que Deus tirou, foi o diabo que tirou, com permissão de Deus. E a gente se questiona daí, por que essa permissão? Né? Claro que quem somos nós para saber o que está nos planos do Senhor? Mas será que não pode estar relacionado ao medo de Jó? Qual que é a pista para isso? Algo para a gente pensar. Lá em Jó, capítulo 1, no final de Jó, capítulo 1, quando o último servo dele chega e fala, eu estava lá na casa dos seus filhos, e aí quando vem de repente um vento soprando do deserto e abalou as 4 estruturas da casa, e toda a casa caiu, só sobrou eu para vir aqui contar o que aconteceu. Jó fala,
Tudo que eu temia me sobreveio. Ou tudo que eu temia me aconteceu. Como que o diabo sabia o que Jó temia? Ele não falou, eu nunca nem imaginei por isso. Eu nunca, nem nos meus piores sonhos eu Aconteceu muito poderia. mais do que eu pensava. Não, que poderia foi acontecer. sniper, foi perfeito, foi preciso. Tudo que Jó temia, ipsis literis, eu temi, aconteceu. Por quê e como que o diabo sabia o que Jó temia? Como que o diabo sabia qual que é o medo de Jó? É porque só Deus conhece o coração, né? Perfeito. Então, claramente, esse medo não está no coração dele. Right? Essa é uma inferência lógica, porque senão eu teria que assumir que o diabo soube o que estava no coração de Jó e, portanto, ele sabia que esse era o medo dele, porque ele viu o coração, então não é só Deus que vê o coração. Então, o medo é um espírito, o medo é visto pelos espíritos e o medo atrai aquilo que você tem medo. Jó atraiu para ele aquilo que ele tinha medo e fez manifestar justamente aquilo que ele tinha medo. Nesse caso, a gente tem ali a permissão de Deus desse ataque do diabo em relação a Jó, mas a gente vê em vários cenários Deus livrando os seus filhos, os grandes homens de Deus, justamente do medo, para que o medo não os aprisione e não faça com que manifeste a vontade das trevas sobre a vida deles em detrimento da vontade de Deus. Olha só que interessante. A Bíblia vai falar lá em Jacó, quando Jacó ele vai se encontrar com Esaú, ele manda todos os filhos, todas as crianças, as mulheres na frente, e ele fica lá no Vale do Jaboque. Por que ele ficou no Vale do Jaboque? Pra trás. Tava com medo? Ele tava borrado de medo. E é interessante, Será que leia ele não queria Gênesis. nem atravessar o... Não, leia Gênesis. Você vai ver constantemente Jacó com medo. E Jacó teve medo. Eu fiz uma leitura e grifei todas as vezes que fala. E Jacó teve medo. E Jacó teve medo. E Jacó se encheu de medo. Jacó teve muito medo. Jacó se tremeu de medo. Jacó era medroso. Mas por que ele era medroso? Porque o pai dele foi medroso. E o pai do pai dele foi medroso. O que aconteceu com Abraão quando ele chega no Egito? Ele teve medo. Com Sara. Teve medo e falou pra Sara Falou. mentir. Mente. Não, fala que você é minha E irmã. duas vezes ele fez isso, não? Né? Fala que você é minha irmã, porque, pelo amor de Deus, se elas descobrirem que você é minha mulher, eles vão querer matar. Abraão, medroso. Teve medo. E aí, segue geracional, chega em Jacó, Jacó tem medo. Quando Jacó, ele manifesta esse medo de Esaú, a história conta que ele manda um monte de presente na frente, lá em Gênesis, porque ele não queria que o irmão dele viesse com a ira pra cima dele e quisesse matar todo mundo. Sim. Ele tava morrendo de medo. E aí Deus vai e ensina uma lição pra Jacó. Transforma Jacó num cara corajoso. E aí eu vou fazer uma ilustração aqui, um exemplo figurativo, que eu Fez ele imagino... lutar com ele a noite inteira pra ele ter coragem, né? Não, eu imagino o que Será? aconteceu. E aí é liberdade poética, né? A gente tem um sobrinho, Samuel. Uma vez eu tava brincando de lutinha com o Samuel. Ele é criança, ele Tem 5 Vai anos. fazer 5 Vai anos. fazer 5 anos. Aí eu brincando de lutinha com ele, eu, obviamente, deixei ele ganhar. Falei, nossa, você é muito poderoso. Ah, eu não consigo, você é muito mais forte do que eu. E ele, nossa, eu sou Sou forte. muito forte. E aquilo encheu ele de coragem. Ele fala, depois a mãe dele, a minha cunhada, pai dele, meu irmão, veio e ele falou, nossa, eu ganhei dele, eu sou muito forte. E ele se orgulhava daquilo, a ponto de aquela luta que ele teve ali fez com que ele perdesse o medo que ele tinha. Se fosse numa luta de novo comigo, ele falou, não, eu consigo ganhar. Quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, falando aquele que lutou com Deus e venceu, Forte. eu tô falando, ó, você não precisa ter medo de nada. Você vai ter que venceu lutar. até nessa luta. Você venceu de Deus. Quem quer Esaú perto de Deus? Deus está tratando o medo dele. Através de um episódio ali que dá para fazer essa ilustração. Claro que tem várias outras camadas de revelação do que isso simboliza. A Bíblia é fantástica por isso. Você, dentro da mesma história, tem multicamadas de revelação. Mas eu acredito que essa é uma das revelações. Deus estava tratando o medo de Jacó para que ele não fosse encontrar com o irmão dele com medo em todo o percurso, para que esse medo não atraísse justamente aquilo Aquilo que ele temia, né? que ele temia. Que é o irmão dele matar ele, enfim, matar todo mundo. Me dá um outro exemplo de alguém que tinha medo de algo e aconteceu. Ou alguém que tinha medo de algo e impediu o sobrenatural de Deus.
Eu não lembro agora da Bíblia. Mas eu sei o meu caso, né? O que aconteceu comigo, um testemunho pessoal, que a gente tava até conversando isso. Tudo que eu tinha medo na gestação aconteceu. Tudo. Tinha medo de precisar de cesárea, aconteceu. Tinha medo de precisar do SUS, aconteceu. Tipo, exatamente tudo. Tinha medo dela não virar no tempo certo e aconteceu. Depois a gente orou, tive mais fé do que medo e aconteceu. Dela virou. Mas tudo que eu tinha medo aconteceu. Então eu vivi isso na prática, assim. Loucura. Mas não sei, bíblico agora eu não lembro. Você tem algum em mente? Teve um cara que ele fez um negócio assim, muito grandioso, muito... uma manifestação sobrenatural que foge da nossa compreensão. E logo em seguida ele teve medo. E aí, de repente, toda aquela unção que ele estava sobre, todo aquele poder, aquela ousadia que ele estava operando sobre, ele perdeu, desativou, ele se tornou depressivo. Ah, eu sei quem que é. Nossa, mas hoje eu tô muito cansado. Eu tô meio devagar pra lembrar. Mesmo eu esqueci o nome dele. O profeta. Elias. Ele... Nossa, fez cair fogo, queimar tudo. Matou um monte dos profetas, dos outros profetas e... Acho que não choveu na terra de Israel lá por 3 anos. E daí, tipo assim, ele saiu, veio um espírito que Jezabel enviou pra intimidar ele, e ele ficou com medo e pediu pra Deus tirar a vida dele. Aí você já tá, Não, tá dando spoiler. Tá dando spoiler que a Bíblia não fala que foi um espírito, a Bíblia fala um mensageiro de Jezabel. É que a gente interpreta como um espírito, né? Porque ele... Como que esse mensageiro encontrou ele, né? Qual a natureza desse mensageiro? Mas a gente interpretou como um espírito de intimidação. Uhum. Mas enfim, quando eu li essa parte eu fiquei em choque também, porque como pode? O cara acabou de fazer sinais maravilhas, fazer um negócio grandioso, ele não teve medo disso. E daí, do nada, veio Jezabel intimidar ele. Vou matar você. E daí ele, Senhor, tira minha vida. Tipo, não faz sentido nenhum. Eu fiquei bem... pensando assim... Encucante, né? Inculcante mesmo. Pra você ver, né? A atuação de Jezabel nesse caso, ela foi super didática para nos ensinar como que as trevas agem. O espírito de intimidação que tenta te deixar com medo, ele tenta te deixar com medo porque com medo você se torna mais vulnerável para manifestar o reino das trevas. E aí fazer com que aquilo que você tema aconteça. Por isso que Deus fala, não tema, eu sou contigo. Esse espírito de intimidação veio para Neemias também, né? Veio ele recebeu várias intimidações, assim, só que ele não teve medo. Veio para Ezequias também. Pelo contrário, ele falou assim, não, vamos lutar com isso. Veio para Ezequias também, quando Ezequias é sitiado pelo rei Senaqueribe, da Síria. Sim. Que ele sitia a cidade, Jerusalém, e ele fica mandando os mensageiros dele falando que Deus não vai salvar eles coisa nenhuma, e que é melhor eles se renderem, que nenhum Deus de outro povo consiga livrar das mãos dele. É um espírito de intimidação. Esse espírito de intimidação, a gente vai fazer um outro vídeo em outro momento, só falando quem que é esse cara e como que ele opera. Sim. Mas hoje é o medo. Que é o espírito eles de andam Leviatã. juntos às vezes, né? O medo é a ferramenta, a tecnologia que esse espírito de serpente, esse espírito de Leviatã utiliza para te atacar. Espírito de Jezabel, o que você quiser, you name it. Mas o medo é a raiz desse cara. O medo é o vírus, é o que vai entrar no seu sistema imunológico lá, e que vai ficar às vezes inoculado, e que vai fazer você ficar atraindo esse tipo de coisa para sua vida, atraindo a não vontade de Deus, a vontade das trevas para sua vida. Então, quando você está num ambiente de manifestação do poder de Deus, vai acontecer cura. Eu estou sentindo que o Espírito Santo está se movendo aqui e as pessoas vão se curar. Primeira coisa que a gente faz. Denuncia o medo. Fala, quem tiver medo que saia. Quem tiver medo que saia. Saia daqui. Ou lança fora todo medo. Arranca logo esse negócio, se livra disso. Você tem medo de não ser curado? Para agora. Porque quantas vezes a gente vê as pessoas, vamos orar pelos irmãos, aí fala, a oração não funcionou, acho que Deus não quer me curar. A Bíblia não fala que Deus não quer curar ninguém. E a Bíblia não fala que a oração não funciona. É o contrário. A Bíblia fala que a oração do justo tem poder sobre seus efeitos. No reino do céu não existe enfermidade.
Nós estamos manifestando o reino dos céus, nós estamos manifestando cura. Jesus falou, vão curando os enfermos, expulsando demônios, manifestando o reino de Deus. E muitas vezes eu já ouvi as pessoas falando, se for da vontade de Deus, ele vai curar fulano, ele vai me curar. E eu fico pensando, parece bonito isso, mas será que isso não está mascarando esse medo da pessoa? Com certeza. Porque por que Deus não iria querer curar alguém? Né? Com certeza. Eu fico pensando nisso, assim. Será que essa pessoa não tem medo de não ser curada, então ela meio que joga a bola para Deus, assim? Não, se Deus quiser, se for da vontade dele, eu vou ser curada. Será que essa não é uma frase para mascarar esse medo também? Acho que tem mais aí. Mas não vamos nesse caminho agora. Tópico. Depois a gente fala sobre isso. Primeira coisa que você precisa fazer, lições práticas, quando você sentir medo. Primeira coisa que você tem que fazer quando você sentir medo. Respira. Até pela medicina, né? A gente orienta isso. Se oxigena, traz mais oxigenação, isso vai tirando a ansiedade. Você consegue induzir um ataque de pânico numa pessoa só fazendo ela hiperventilar, certo? Ela ficar... inclusive, tem uns experimentos que faz isso. Ela começa a hiperventilar, ela fica ansiosa e ela tem um ataque de pânico. Quando você está com medo, observa a sua respiração quando você estiver com medo. Quando você sentir medo, observa a sua respiração. Normalmente, seu diafragma, ele trava. Ou você não consegue respirar muito bem, né? Você não consegue respirar muito bem. Então, os mecanismos psicológicos, né, para você diminuir a sua ansiedade, você respira fundo, solta. Várias vezes. Uhum. Por quê? Agora tem explicação espiritual, né? Por que você acha? Porque o respirar é o espírito, né? Uhum. A gente tava até discutindo isso esses dias. Uhum. O sopro de vida, espírito. Mas por que o espírito de medo fica aqui, então? Não sei. Não sei. Coloca a mão aqui quando você estiver com medo. O medo ele não atua aqui na sua cabeça. Porque a cabeça é a sua alma? Não sei, Enfim, pode não ser. sei. É a sua racionalidade. Seus sentimentos, ponto. Porque os sentimentos eles são mais relacionados às suas entranhas. Seu intestino. Quando você toma um susto, você fala que teve um frio na espinha, né? Mas na verdade se é um frio na barriga. Assim, É um frio na barriga. Frio na barriga que sobe, assim, parece, né? Você pode sentir... Isso aqui já é um level 2 aí das coisas que não... Se você não tem esse nível de entendimento, ora para que Deus te confirme, ou ele te mostra outra coisa que a gente não é dando a verdade. Aqui são as coisas que Deus mostra pra gente. O espírito do medo, ele entra aqui, ó. Por isso que você sente seu diafragma travar. Você pode colocar a mão aqui e sentir o medo. O Espírito Santo me enche. Todo medo vai embora. Antes da batalha, quando o soldado tá com medo, ele vai respirar. O primeiro mecanismo para você vencer o medo é você respirar. Respirar fundo. Você concentrar na sua respiração e entender onde esse espírito está na atuação. Pensa que é um vírus, que então seu organismo está aqui. Ó. Esse é o centro da atuação do medo. Quando você respirou, você precisa fazer como a gente faz com o vírus. Existem medos que ele vem e fica ali esperando o momento mais oportuno para atacar. Então, como o vírus, o que a gente faz? Vacina. Como é que você vacina para um vírus? Amor? Você tem vários mecanismos, mas um deles é o vírus atenuado. Você coloca o vírus atenuado para o seu corpo reconhecer aquele mecanismo e se você pegar esse vírus, um dia você saber lutar contra ele de forma mais fácil. Perfeito. Você vê que você é exposto a esse vírus mais fraquinho. Perfeito. É a mesma coisa comigo. Inclusive tem até para alguns... Assim, eu algumas falei de forma bem terapias... simplificada, né? Mas, enfim. Só para casos de ilustração. Efeitos didáticos. Efeitos didáticos. Existe até um mecanismo, uma técnica de terapia, de terapia de exposição controlada, que justamente faz isso. A pessoa que tem um medo muito grande de algo, um medo muito profundo de algo, a pessoa vai ser exposta àquilo em doses atenuadas
para que a exposição faça com que você desenvolva anticorpos ou um mecanismo de reconhecimento daquele vírus, para que ele não venha a ser, seu corpo não venha ter uma reação muito abrupta a um agente externo não conhecido. É a mesma coisa para o medo. O medo, para você vencer o medo, você precisa pensar no cenário que a gente chama de worst case scenario, é o pior caso possível. E essa terapia da exposição, de você visualizar, vai até o último limite daquele medo que você está tendo e pensa o desdobramento disso. E divorcia da ideia de isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Todas as coisas, em tudo, darei glória a Deus. Às vezes é um tipo de exercício que vai te dar reação, assim como uma vacina dá reação. Então não é legal fazer isso. Não é legal, ruim, e também, assim. também tem que ser feito. E assim, você tem que fazer as pazes com isso, porque você vai pensar nesse caso e pensar, meu, e se isso realmente acontecer? Você tem que falar, meu, tô de boa. Glória a Deus. Exato. E Essa é a conclusão ponto, última assim. disso tem que ser acontecendo ou não acontecendo. Se esse cenário hipotético viesse a acontecer, eu ainda amaria ao meu Senhor. Você tem que visualizar, falar, Senhor, nessa situação, como eu conseguiria amar o Senhor? E você visualizar isso e entender, eu não preciso de nada disso. Disso acontecer ou não acontecer para amar a Deus. Porque Ele me ama primeiro. Eu não preciso que as coisas deem certo na minha vida. Eu não preciso que eu consiga pagar todas as minhas contas. Eu não preciso que Isso que eu ia falar. as minhas dívidas sumam, desapareçam. Eu não preciso que eu tenha que manter minha casa. Eu não preciso que eu tenha esse meu filho. Eu não preciso de nada disso para amar a Deus. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. O que eu ia falar é assim, tem gente que quando ela for fazer esse exercício de pensar no pior cenário possível, talvez ela fique mais em pânico ainda. Talvez ela pense que ela não dá conta. É uma reação da vacina. Então como você faria para essa pessoa lidar com isso? Porque a gente falou que no caso assim, meu, vamos supor, se acontecer que eu morrer, acontecer isso, tipo, tudo bem, eu aceito isso, entendeu? Eu aceito porque eu amo o Senhor, eu confio no Senhor, e Ele vai estar comigo independente do que eu passar. Só que, às vezes a pessoa tem algum trauma, alguma coisa que ela não... Isso está bloqueando ela. Ela, por exemplo, ela tem muito medo de errar, ela tem não necessariamente medo, mas ela tem algum trauma que ela não pode errar, ela se sente muito mal. Então, isso já é o bloqueio que está por trás de qualquer outro medo. Então, ela tem que resolver várias coisas, né? Talvez não seja tão simples assim. Qual a sua pergunta? Como que você falaria, instruiria uma pessoa se quando ela for fazer exercício ela ficar mais em pânico ainda? Por ter alguns outros bloqueios também. Porque a gente tá falando no caso que a pessoa, ela tende a aceitar isso, né? Tá. Bom, a gente tem que pensar igual a vacina. Existem vacinas que ela tem reação e algumas vezes a vacina dá uma reação adversa, certo? Sim. Quando a vacina dá reação adversa, o que a gente faz? Você espera. Você trata a reação adversa. Você trata. Se tiver febre, você toma dipirona. Uhum. Se a reação Se adversa atenua for muito... Você não toma de novo aquela vacina. Uhum. E a pessoa fica desimunizada. Não. Por quê? Porque ela funcionou a vacina, mesmo assim. Ah. Então você trata a reação adversa. Só trata a reação adversa. No máximo, talvez precisaria ir pro pronto-socorro em um caso muito extremo, assim, mas aquilo vai passar, porque é uma reação adversa. Essa é a resposta. Se eu for pensar nesse cenário, você está tratando o medo, inoculando o medo, colocando ali um medo atenuado dentro do seu organismo. Você teve uma reação adversa. Mas o medo atenuado dentro do seu organismo, você imaginar esse cenário hipotético e aceitar ele, você já está sendo tratado desse vírus. Agora ele vai ter menos força, menos atuação. Às vezes tem aquelas vacinas de reforço que tem que fazer, Sim. que o vírus vai voltar. Tem várias doses. O vírus é inteligente, ele vai tentar mudar o mecanismo da forma de atuação dele. Muda a cepa do vírus. Muda a cepa do vírus. Ele gosta de se modificar para tentar te pegar. Passar despercebido. O vírus, ele é diferente da bactéria. A bactéria não tá nem aí. Ela entra com tudo mesmo e vai tomando o controle mesmo, ele vai tomando todo... Ele quer tomar o controle, ele quer colonizar.
Uma bactéria vai colonizando, certo? Vai se multiplicando ali, Sim. crescendo, igual uma legião de demônios. Já o vírus, ele quer passar indetectado. E ele fica se modificando para não ser detectado. Você coloca o vírus lá. O vírus está atenuado para quê? Para que seu corpo saiba detectar ele. Não só para não ser detectado, mas ele cria novas formas de se manifestar. Que vamos supor que a gripe mesmo. Você tomou a vacina da cepa da gripe desse ano. Ano que vem você toma de novo, porque as cepas vão mudando, né? Então ele vai se modificando para te pegar. Porque você já aprendeu a lutar com a cepa anterior. Exato. E o medo faz isso também com a gente. Quando você supera o medo, ele se modifica, ele aparece de outra forma para te deixar com medo. Ou ele vai intensificando, vai sendo sempre pior. Foi. Tô pensando. Quantas vezes na Bíblia fala que Jesus teve medo? Nenhum. Então é possível você viver sem medo. Nunca tinha pensado nisso. O amor arranca fora todo medo, né? O amor de Deus. Uma forma de você tratar o medo é dobrar a aposta, ficar ainda mais perto do Senhor. Fazer alguma coisa, fazer um jejum que seja, se essa é a sua forma de buscar. Porque geralmente quando a gente tá com medo, a gente fica dando tanta audiência pro medo que você não consegue nem orar direito, né? Nem parar pra escutar Deus. Aquilo fica vindo pensamento na sua cabeça e aquilo fica te perturbando. E às vezes uma forma é você parar tudo e, se aproximar ainda mais do Senhor. Ignorar esses pensamentos e olhar pro Senhor. Se lançar ainda mais. Dobra a aposta. Por que a criança tem mais medo que o adulto? A criança também tem mais fé, né? De fato. Quem disse que a criança tem mais medo? Porque o adulto também tem medo, só que o adulto ele mascara melhor o medo, né? Deixa eu mudar meu statement. Por que a criança ela sente mais medo? Ela sente mais o medo. O medo ele tem mais... Dificilmente vai ver um adulto correndo em pânico, gritando, desesperado. Uma criança teve um pesadelo, ela vai correr em pânico, desesperado. O medo tem muito mais atuação. O medo da criança é muito mais poderoso para as trevas. Aí você vai ver, e isso eu tava falando com meu irmão sobre isso. Você vai ver esse princípio espiritual muito bem descrito e ilustrado no filme lá da Pixar, Monstros S.A. O que é o Monstros S.A.? Monstros é um monte de monstro, mundo de monstros. Existe um mundo paralelo de monstros, que não é nesse mundo aqui, e que eles são uma fábrica de energia, e a energia lá do mundo dos monstros, ela é basicamente gerada através do medo das crianças. E aí eles têm umas portas que acessa lá, é uma porta que ela é sobrenatural, porque ela é uma porta que você vê atrás dela e na frente, mas é como se tivesse hiperdimensional, ele atravessa e acessa o quarto da criança. E aí a criança grita, enche a bateria lá deles de medo e isso dá energia para esse mundo das trevas aí agir. Inclusive para abrir novas portas para acessar novos guarda-roupas de nova criança. Então a energia do medo das crianças ligava as portas para os monstros entrarem no quarto delas e assustar elas. Né? E aí o grito de medo, de pavor dessas crianças dava energia para esse mundo dos monstros. Isso aí, a
as trevas, quem mexe com o ocultismo, a elites que, que adoram o diabo, eles não só sabem disso, como aplicam isso, mas isso é assunto que não dá pra falar nesse vídeo, Fica por outro... de utilizar o medo das crianças. Inclusive, se você tem criança, tome muito cuidado com o que você está deixando a sua criança ver, não está deixando... Até esses desenhos parecem inocentes, porque uma criança que assiste esse Monstro S.A. começa agora a ter medo de no armário dele ter um monstro igual tem no Monstro S.A. Pronto, plantou uma semente ali para o diabo agir e começar a atacar ele com medo, para que esse medo manifeste alguma ação das trevas na sua casa. Porque o medo ele é um portal. Assim como tem objetos que são portais, tem pessoas que te dão objetos, colocam na sua casa, que vira um ponto de acesso na sua casa que consagrado a Deus. O medo também é um portal. O medo também é esse ponto de acesso que as trevas usam para acessar a sua casa e para manifestar o reino das trevas. Então, não acho que é só... ele só estava me atacando para... O diabo atacou meus filhos, eu acordei à noite, o meu filho gritando, com um pesadelo, porque ele tá furioso comigo. Pode estar, claro que tá. Ele sempre tá furioso, né? Mas não é Ainda por mais isso. se você estiver fazendo a obra de Deus, mais ainda. Não é por isso. E também não é porque ele vai atacar os mais frágeis, porque eles não sabem orar. Claro, não protegidos, mas porque a criança, quando ela é atacada, o medo dela alimenta as trevas. Gera energia, vamos chamar assim, gera energia para as trevas. Então a gente tem que não só trabalhar na nossa batalha espiritual com as trevas, mas também trabalhar com o medo das nossas crianças. E com o nosso próprio medo também. E com o nosso próprio medo. Porque raramente a gente fala sobre isso. A gente saber treinar, reconhecer e repreender o medo. Porque senão a gente vai estar usando o dom que Deus nos deu, da fé, de manifestar o reino dos céus aqui na terra, para manifestar o reino das trevas. E pior ainda, se você é um crente que é fervoroso, que tem muita fé, que vê muita coisa sobrenatural, que não acha tudo isso que a gente está falando aqui loucura e papo de maluco. Pior ainda, se você não aprender a repreender e lançar fora esse medo da sua vida. Porque daí você vai estar constantemente sendo sequestrado como fonte de energia, de manifestação das artimanhas das trevas. Se você tem muita fé, você é um ativo muito valioso, não só para Deus, mas para as trevas também. Porque tudo que eu preciso é colocar uma semente de medo em você, para que aquele medo cresça e eu consiga usar a sua fé, que ela Pra manifestar. é igual um imã, tem um polo positivo e um polo negativo. Eu só uso o mesmo imã que já tá ali, que tem a mesma força, só que para manifestar o meu reino, entendeu? Aí você vai ser atacado, vai tentar te intimidar, fazer você ficar com medo para que aquilo seja manifesto e você está sendo usado como bateria espiritual. O medo é muito mais grave do que a gente costuma dar o devido crédito. É uma armadilha, né? E a principal problema que faz com que ele entre é você negar ele. Eu não tenho medo. E você tá se borrando de medo. Você fala, nossa, é isso aí, eu tô sendo... muito fácil você criar mecanismos psicológicos pra você mascarar esse medo. Pra fingir que não existe. Pra fingir que ele não existe. E é isso que ele quer. Daí quando você faz isso, você acaba agindo guiado pelo medo, né? Na verdade, você age como reação ao medo. Exato. E geralmente faz besteira. Né? Tudo que faz com reação ao medo, você está se reagindo a algo que nunca aconteceu, né? Sinceramente. Por isso que o diabo tá ao seu derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Pensa que ele tá aqui como um leão, tentando te dar medo. Pra que com medo você fique tragável. Não tenha medo. Mas não tenha medo não é do tipo... Não é você ficar com uma afirmação positiva. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Saiba reconhecer o medo e falar, medo, você não tem lugar aqui, meu amigo. Você não vai me dominar. Some da minha casa, some da minha vida. Também uma coisa Você vai me dominar. que ajuda a você a fazer essa oração. O medo não vai me dominar. Acabou, você declarar isso com a sua boca. O medo não me domina.
O medo não me domina. Vamos só fazer um recap aí de tudo que a gente falou, pra organizar as ideias, porque eu acho que a gente falou tanta coisa. Primeiro, o medo é um espírito. Uhum. Segundo, a melhor forma de você endereçar o medo é identificando o medo. Perfeito. E às vezes a forma de fazer isso Com é honestidade, sendo sincero. falando às vezes, Eu tô com conversando com medo seu disso cônjuge, acontecer. orando. Porque a gente começa a achar que a gente não pode ter medo, porque isso é errado. Porque a Bia falou, não tenha medo. Então eu não posso, sim, ter o medo. Aí você fica fingindo que ele não tá ali. Não adianta, é pior. Fala, eu tô com medo, eu sei que eu não tenho que ter medo. É melhor você ser honesto e falar pra Deus, Senhor, eu tô com medo, me ajuda. Uhum. É mais fácil. Quer dizer, é melhor. Então, beleza. Honestidade intelectual, identificar o medo. E terceiro, começar a criar mecanismos para você se livrar dele. Uhum. Existem várias formas, a gente falou aqui algumas formas que a gente usa e que funcionam. A primeira forma é respirando. Respira devagar, desacelera. Segunda forma, fazer ensaios mentais do pior cenário possível e, tipo, ficar ok com isso. Embrace it, abraçar e falar, mesmo que isso aconteça, eu tô bem com isso. Automaticamente o medo não te domina mais. Quando você pensa que aquilo que te dava medo, se acontecer, tá tudo bem. Não porque... É que eu falando assim, parece que é porque é fácil. Não, mas é porque Deus vai estar com você. Não porque é fácil. Uhum. Porque a sua fé no Senhor é maior. Beleza, você conseguiu se livrar daquilo que não te domina mais. Outra forma que a gente falou. Focar no amor de Deus. Focar no amor de Deus. O amor lança fora todo Lembrar do medo. amor de Deus. Se Meditar lançar no ao amor de Senhor. Deus. Se esconder no esconderijo do Altíssimo. Lembrar do amor de Deus, falar, Senhor, Estar sobre as asas acima do de Senhor. tudo, eu te darei graça, te darei honra, te darei glória, porque o Senhor é digno. Porque eu me lembro das maravilhas que o Senhor fez no passado e eu creio nas maravilhas que o Senhor virá fazer no futuro. E aí o perfeito amor lança fora todo medo. Peça para que o Espírito Santo te ajude a sondar todos os lugares onde o vírus do medo se alojou na sua vida. Fala, Espírito Santo, me ajuda a detectar, porque o Espírito Santo é meu sistema imunológico espiritual. Me ajuda a identificar todos esses medos que estão aqui, todo esse vírus de medo que estão aqui inoculado nas células do meu corpo, que estão só esperando a oportunidade para se manifestar como um vírus oportunista. Peço para ele te mostrar isso e para ele te ajudar a curar isso. Porque tudo que a gente está falando aqui é só um guia, um mapa, um sumário do livro, do conhecimento completo que você só vai adquirir tendo relacionamento, tendo intimidade com Deus, com o Espírito Santo, e Ele te dando as revelações. Porque as revelações de Deus, elas vêm como um zip. Uma pasta compactada que descompacta infinitos arquivos e você não consegue nem falar, às vezes. Você colocar em palavras é difícil. Você transformar aquilo em palavras que fazem sentido é muito difícil. Mas você consegue absorver no seu espírito a verdade que o Espírito Santo está te mostrando. Então, peça para o Espírito Santo te mostrar onde há atuação desse vírus, do espírito de medo na sua vida. E peça para ele te ajudar a se livrar desse espírito de medo. Porque muitas vezes esse espírito de medo está te bloqueando de receber aquela promessa que Deus já te liberou. Que você já orou com fé que você já recebeu. E às vezes tem um espírito de medo em atuação ali que está bloqueando. Assim como o espírito de medo bloqueou e fez Pedro afundar. Ele já estava vivendo o milagre. Isso é mais doido, né? Exato. Mas aí a Bíblia continua, né? Ele estendeu a mão e falou, Senhor, me ajuda. E Jesus puxou ele de novo. Ele voltou a pisar na água. Então não sinta culpado quando você sentiu medo. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda. Me ajuda com o meu medo. Me ajuda a me livrar desse medo. Me mostra qual o ensaio mental, qual o mecanismo que o Senhor tem para mim, para que esse medo seja erradicado do meu corpo. Sim. Para que eu não venha sofrer com a infecção desse medo no meu corpo. O que a gente falou são alguns mecanismos que Deus mostrou para nós, que funcionou para nós, para a gente se livrar do medo. Mas eu acredito que Deus tem algo específico para cada pessoa, cada um é de um jeito. Tem pessoas que não necessariamente vai ser esse mecanismo que ela vai usar, né? E o Senhor revela. Perfeitamente. Vamos orar? O importante é se livrar do medo. Identificou, se livra disso, quanto antes. Talvez a gente faça mais partes sobre esse tema, se Deus nos revelar mais alguma coisa, se a gente entender que tem continuação.
Mas agora eu quero orar para ajudar todo mundo que está enfrentando um problema com medo agora, de alguma situação, algum direcionamento que Deus já te deu uma palavra e você está enfrentando o medo para executar aquilo, para obedecer. A gente sabe que obediência tardia é desobediência. E quantas vezes Deus nos dá uma ordem, Ele fala para a gente fazer um movimento e a gente não faz por medo. A gente desobedece por medo. E desobedecendo por medo, você se torna como aquela moeda, ou aquele cartão que você vai passar no mercado e ele dá negado. Dá negado. É frustrante, né? Você pega aquele cartão e joga fora, não serve para nada. Deus quer te usar como moeda na mão dele. Ele quer te usar como moeda na mão dele. Ele te chamou para fazer uma missão, te chamou para fazer um propósito e você continua negando, dando negado lá. Quando ele vai passar você, você dá negado. Você falou que ia fazer e não fez. Por conta do medo. O medo de faltar, o medo de não dar certo, o medo de você passar vergonha, o medo de Você não tem dinheiro. de você não ter dinheiro, o medo de você não ter ouvido de Deus mesmo e isso ser da sua cabeça, o medo de você ser ridicularizado, o medo de tantas coisas que a gente tem medo e que faz com que a gente bloqueie a ação de Deus e desobedeça a Deus, porque o nosso medo é maior do que o nosso temor a Deus. Então eu quero orar por você agora que tá lidando com esse medo, para que o Senhor venha te libertar desse medo. Pai, eu coloco nessa oração agora, Pai, apresento a Ti todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, que assistiram até aqui e que já enfrentaram, ou que vêm enfrentando em alguma medida, em alguma manifestação, em algum formato, esse espírito de medo, que nos rouba de tantas experiências com o Senhor, que nos rouba de manifestar o reino de Deus aqui na terra, que nos rouba muitas vezes de obedecer ao Senhor, porque nós tentamos fazer com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento. Pai, nos livra desse espírito de medo, que se disfarça da nossa racionalidade, que se disfarça de sabedoria, que se disfarça do nosso próprio pensamento, nos faz acreditar que nós estamos tomando aquela decisão porque aquela decisão é a mais racional, porque aquela decisão é a mais correta naquela situação. Quando na verdade nós sabemos que a decisão mais correta em todas as situações é aquela que é pautada por uma palavra do Senhor, é aquela que é guiada e direcionada por uma palavra do Senhor. Muitas vezes nós recebemos um direcionamento e ele pode não fazer sentido para nós, porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens, é loucura para a carne. Mas mesmo assim nós obedecemos e nós vemos como a nossa sabedoria é multiforme, como a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Nós vemos o Senhor se manifestar e coisas que nós nem imaginávamos acontecer, acontecem bem diante dos nossos olhos quando nós nos dispomos a crer no Senhor e lançar fora todo medo. Pai, nós sabemos, se nós reconhecemos o quanto que o medo tem roubado dos seus filhos, tem roubado de receber mais do Senhor, tem roubado de reconhecer o seu caráter, de ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Eu quero colocar nessa oração, Pai, o medo de todas essas pessoas que têm os tirado de obedecer aquilo que o Senhor já liberou, as palavras que o Senhor já liberou. Que tem os roubado de viver as promessas que o Senhor já liberou, que já declarou. E que eles já receberam. Pai, que eles não aceitem mais a mentira de que falta para eles fé. Que eles saibam reconhecer agora que o que está bloqueando a atuação, o milagre que eles tanto esperam, não é mais só falta de fé, mas um espírito de medo que precisa ser erradicado, que precisa ser repreendido, que precisa ser removido da vida deles. Assim como tem que ser removido da nossa vida. Se Jesus, que é o nosso exemplo perfeito, que é o nosso modelo de como devemos ser, não há nenhum registro na Bíblia onde diz que Jesus teve medo. Nós queremos ser assim, como o Senhor foi. Como o Senhor é. Livre de qualquer medo. Como o Senhor não teve medo, nós podemos declarar sobre a nossa vida que nós também não temos medo. Amém. Que o espírito de medo não tem atuação, não tem controle, não tem domínio sobre a nossa vida. Que toda seta de medo, toda tentativa de intimidação cai por terra, porque nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Pai, que o Senhor libere a sua revelação completa e multiforme para todos aqueles que assistiram, para que eles venham a enxergar a natureza e a atuação do espírito de medo na vida deles. E que eles possam ser libertos disso para todo sempre, para que a sua glória seja manifesta aqui na terra, Amém. para que o seu reino avance no nome de Jesus. Amém. Amém. É só uma última coisa. A gente acabou nem falando no vídeo, mas como é um espírito, né? Você pode repreender e expulsar ele, né? Que na verdade é a primeira coisa, né? Você respira e faz isso. Perfeito. A gente acabou não falando porque, entre aspas, bem entre aspas, mais óbvio. A gente já tá mais acostumado com isso, mas
Acho que vai ter parte 2 e 3 Vai aí. ter parte Espírito 2, de Medo, porque a gente vai falar sobre histórias pessoais. Vou contar uns testemunhos pessoais de como eu fui atacado por espírito de medo durante muitos anos da minha vida e coisas que aconteceram na minha vida que parece de filme de terror. Justamente porque os filmes de terror, eles tiram a inspiração deles de Da algum onde, lugar. né? Enfim, Agora a nossa acordou. filha acordou. Já Tchau. quase meia-noite também. Fique com Deus. Abraço. Tchau.